Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Boa noite, João Vitor. Aqui no Instagram, irmã Sônia e Marúcia. E aos irmãos que entram agora aqui no Facebook. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos começando hoje mais uma transmissão online, mais uma reunião de oração e estudo bíblico. Luciana, seja muito bem-vinda aqui no Instagram. E aos queridos irmãos do Facebook, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida nessa quarta-feira que Deus fez para nós louvarmos o seu santo nome e para nós nos reunirmos para fazer aquilo que a gente mais ama fazer na vida, que é falar com o nosso Deus e ouvir este Deus falando conosco pela sua maravilhosa palavra e também testemunhar e contemplar as maravilhas que o nosso Deus tem feito na nossa vida. Quantas bênçãos, dize, quantas são recebidas da divina mão. Conta todas elas e, como diz o hino, você verá surpreso o quanto Deus já fez na sua vida. Se você crê nisso, fique conosco. Junte-se a nós para orarmos em mais uma noite. Abra sua sala de vídeo, convide seus amigos. Vamos todos partilhar de um momento de oração pelas nossas vidas, famílias, nossa nação. Talvez você tenha pedidos para compartilhar. Compartilhe com a gente, escreva nos comentários. Talvez você tenha sido abençoado essa semana grandemente e você queira falar um pouco disso. Escreva aqui para a gente também, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, louvando o seu santo nome e também meditando na palavra de Deus. O que o reino de Deus é para a nossa vida? Nós vamos estudar hoje sobre a santidade que esse reino tem. Esse reino é um reino santo, é um reino que transforma a nossa vida, é um reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor da nossa história. É Ele que assume o governo do nosso coração, quando nós nos entregamos para Deus, quando nós somos regenerados, transformados, convertidos pelo lavar precioso do sangue de Jesus Cristo que purifica os nossos pecados e que conduz as nossas vidas para uma nova visão, para um novo jeito de se viver, onde Deus governa a nossa mente e o nosso coração. Se você crê nisso, tome assento junto conosco. Venha partilhar conosco do estudo bíblico que nós vamos ter e também orar ao Senhor pelas nossas vidas, pela sua família, pela nossa nação. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos começar, como sempre fazemos, nos colocando em atitude de adoração ao Senhor. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família e também pela nossa nação. Deus bendito, Deus bondoso, é prazeroso, Senhor, muito prazeroso estar na tua presença, Senhor. Como é precioso, Senhor, desfrutar dessa comunhão tão maravilhosa que o Senhor permite que nós tenhamos, Senhor, todas as quartas-feiras, todos os domingos, Senhor, mas também em todo o tempo, nos unindo em oração, nos unindo em palavras, Senhor, em amor, em paz, que compartilhamos uns com os outros, em consolo e alegria que vem de Ti, Senhor. Nada vem de nós, tudo provém do Senhor, que nos reconciliou com o Senhor mesmo através do Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. E é no Senhor Jesus que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, é que nós nos unimos a Ti, Senhor, é que nós Te adoramos e é que nós nos juntamos aqui nessa noite para Te louvar, para, Senhor, compartilhar as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor, mas também para Te pedir por aquilo que o Senhor já sabe, mas que todos nós precisamos confessar a Ti, Senhor. E também, Senhor, com a Tua graça, aqui nos apresentamos na Tua presença para estudarmos a palavra de Deus, entendermos o que é viver no Teu reino, Senhor, e pedimos
a tua direção para a nossa vida, nos ajudando, nos dando graça, nos dando paz aos corações, Senhor. E mais uma vez, aqui nós colocamos a situação do nosso país, da saúde, Senhor, da pandemia, da quarentena, dos desafios econômicos, Senhor, dos desafios de subsistência para as famílias, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, meu Deus, mas aqui, com toda a humildade, com toda a simplicidade, é que nós nos aproximamos de Ti, Senhor, para pedir que o Senhor intervenha poderosamente na nossa nação, que o Senhor faça com a Tua graça, no Teu tempo e com o Teu poder essa crise cessar, Senhor. E nos dê, Senhor, perseverança e superação a cada dia, meu Deus, para entendermos que tudo aquilo que acontece e tem acontecido nos nossos dias, Senhor, está debaixo da Tua mão, do Teu controle, do Teu poder, Senhor. E que não há crise que abale a Tua soberania, a Tua força e a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Como é bom perceber, meu Deus, que nós somos guiados pela Tua mão, Senhor. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos a Tua bênção sobre nós, Senhor. E a Tua graça que sempre nos fortalece. É isso que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e na força e no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Vamos lá então, gente. Como você sabe muito bem, nós estamos estudando em série o tema O Reino de Deus. E sempre procurando aprender com a Bíblia o significado desse assunto, que é uma expressão que você certamente já ouviu falar, né? O reino de Deus, o governo de Cristo sobre a nossa vida. E a nossa proposta, como você sabe, é até o final desse mês nós entendermos o que é o reino de Deus e especialmente pensarmos em certos aspectos que esse reino tem, ou seja, o que acontece com a nossa vida quando nós nos unimos a Cristo, ok? Quando a nossa mente, o nosso coração passa a ser governada não pelas ideias do mundo, mas pelo rei desse reino, pelo dominador da nossa mente, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E aí hoje nós vamos estudar sobre a santidade no reino de Deus, sempre fazendo aquilo que a gente faz todas as quartas-feiras, pegando textos da palavra de Deus nos evangelhos, passagens que falam do reino de Deus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo ensinando sobre o reino, e aí a gente tira as nossas conclusões e aplicações para a vida. Se você tem algum pedido de oração, é momento, a partir de agora, de você escrever para mim aqui nos comentários. Eu não sei se eu vou conseguir visualizar todos, mas como a gente faz sempre, nós vamos, no final do estudo, fazer uma oração por todos os pedidos e mesmo após essa transmissão encerrar, nós vamos nos manter orando e em contato com os irmãos por tudo aquilo que é colocado, né? Nenhum pedido de oração fica aqui sem que nós estejamos nos unindo para orar. Muito bem, meus irmãos. Como nós vimos nas últimas 3 quartas-feiras, nós entendemos que o reino de Deus não é o trabalho da igreja, o reino de Deus não é a igreja em si, mas o reino de Deus consiste, na verdade, no reinado, ou seja, no domínio espiritual, no controle que Jesus exerce sobre a nossa vida, ou seja, onde aquele que é rei e senhor do reino, ele invade a nossa vida, salva a nossa vida, nos reconcilia com o Pai e nos introduz num domínio espiritual a partir de onde a nossa vida passa a ser controlada pelo Senhor Jesus Cristo. Não por conceitos meramente religiosos, mas pela fé nesse Rei
e Senhor da nossa vida, que estabelece com o seu reino princípios e valores espirituais importantes para que nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, então, sejamos transformados e sigamos a vontade daquele que é Rei e Senhor sobre a nossa vida. Então nós vimos assim que o reino de Deus é espiritual. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo de Deus. Nós vimos também que o reino de Deus é essencialmente humildade. Ninguém entra no reino de Deus batendo no peito e se achando alguma coisa. Muito pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que para a gente entrar nesse reino, a gente tem que ter o coração igual de uma criança, sabe? Aquela inocência, aquela quase ingenuidade que uma criança tem quando alguém lhe oferece alguma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina que se alguém quer ser grande nesse reino, tem que servir aos outros, tem que lavar os pés dos outros. Não existe soberba, não existe vaidade nesse reino, não existe espaço para que eu me ache muito, para que eu me ache bom, mas o nosso Senhor Jesus Cristo é exemplo de serviço, de vir ao mundo para servir e constituir um reino com discípulos que servem a Deus em primeiro lugar e servem ao próximo. Essa é a essência da humildade do reino. Nós também vimos que esse reino não pode ser tratado como coisa que não é nada, antes o reino de Deus tem uma prioridade. Na última quarta-feira nós conversamos sobre a prioridade desse reino. O reino de Deus é urgente que a gente se reconcilie com Deus, é prioritário que esse reino na nossa vida seja observado, seja buscado em primeiro lugar na nossa vida, e assim, com isso, todas as nossas ambições egoístas de vida que nós às vezes temos são colocadas de lado, e o rei desse reino é o centro do nosso ser. O reino de Deus é aquilo que Jesus diz como busca prioritária. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Na noite de hoje, neste momento, nós vamos falar então de um terceiro valor, um terceiro aspecto que o reino de Deus tem, que Jesus Cristo, que é o rei desse reino, apresenta para nós, que é a santidade no reino de Deus. Nós somos separados por Deus. Nós somos selecionados por Deus. Nós somos alcançados por Jesus Cristo para sermos servos, discípulos e súditos desse reino, para viver um estilo de vida diferente e um estilo de vida que manifeste todos os valores santos que Jesus Cristo, que é Rei e Senhor sobre a nossa vida, ele tem. Então, o que é a santidade no reino de Deus? Há um conceito muito interessante de santidade ou de santificação que está lá na nossa confissão de fé de Westminster, e ele vai dizer o seguinte, que aquelas pessoas que são chamadas e regeneradas por Deus, tendo um novo coração, um novo espírito criado em si, essas pessoas são, além disso, santificadas de forma real e pessoal em virtude da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita, de forma que o domínio do corpo, de todo o corpo do pecado é destruído, as concupiscências, da carne, elas são enfraquecidas e mortificadas, e aqueles que creem em Jesus são cada vez mais fortalecidos em toda a graça salvadora de Deus, E aí, nesse caso, essas pessoas, elas são pouco a pouco sendo transformadas por Deus, embora haja alguns resquícios de pecado
nas pessoas, ou seja, embora a gente, mesmo crendo no Senhor Jesus Cristo, de vez em quando a gente sabe que pela nossa natureza nós não conseguimos muitas vezes agradarmos ao Senhor em todo o tempo, nós somos falhos, mas aqueles a quem Jesus Cristo ama, aqueles a quem Jesus Cristo resgata, são continuamente aperfeiçoados por Deus. A santidade ou a santificação é, portanto, uma obra do Espírito Santo que vem ao encontro do pecador, transformando esse pecador, e vem de encontro aos pecados daqueles que são salvos por Cristo. E essas pessoas, reagindo a isso, agora se esforçam continuamente para reagir a essa graça maravilhosa de Deus que salvou a nossa vida. E é assim que a gente entende santidade. A santidade é uma iniciativa de Deus, buscando a nossa vida. A santidade é mais do que um status, é mais do que a gente simplesmente se sentir santo ou bom em alguma coisa. Pelo contrário, a gente entender que Jesus Cristo morreu por nós e, sendo assim, nós reagimos a essa luz que brilha no nosso ser, e nós somos encorajados a enxergarmos a Cristo, a entendermos que Jesus Cristo tirou a nossa vida do lamaçal do pecado e nos introduziu num reino de amor, onde Jesus Cristo governa o nosso coração. Portanto, a santidade do Senhor, ela tem esse aspecto. O reino de Deus tem esse aspecto. É um reino santo. É um reino onde Deus nos tira do pecado e nos introduz numa nova vida. O que a santidade de Deus ela traz como implicações para nós? Primeiro, o reino de Deus, sendo santidade, ele exige do crente, ele exige de mim e de você, que nós, uma vez alcançados pelo rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo, nós nasçamos de novo. Nós tenhamos um novo nascimento. E a gente se recorda aqui das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: aquele que está em Cristo é, portanto, uma nova criatura. E o que acontece com aqueles que estão em Cristo? Aqueles que estão em Cristo são, pelo rei desse reino, encorajados e despertados para deixar as coisas velhas de lado, deixando para trás tudo aquilo que fica, todo aquele passado de pecaminosidade, aquela vida suja e corrupta que nós tínhamos antes, e então tudo se faz novo no nosso ser. Nós somos alcançados por Deus, somos transportados para um maravilhoso reino de amor, onde Jesus Cristo é Rei e Senhor, não é? A nossa vida muda, é transformada, e dia após dia, de glória em glória, de força em força, nós somos transformados por Deus. É nessa perspectiva que a gente pode afirmar que o reino de Deus é também um relacionamento. É um relacionamento com o rei. É um relacionamento com um rei que dia após dia transforma a nossa vida. O seu Espírito age em nós, nos assiste nas nossas fraquezas e faz com que nós sejamos habilitados para toda boa obra. Muito bem, vamos colocar aqui 3 textos bíblicos que refletem esse ensinamento de santidade, pegando aqui exemplos do que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra forma mais eficiente da gente entender o que é o reino de Deus, senão a gente bebendo direto da fonte, pegando os evangelhos e vendo que Jesus ensina, abordando o reino de Deus ou o reino dos céus, que é também uma expressão que tem a ver com o reino de Deus. Então, o primeiro texto que eu quero convidar você a abrir, e nós vamos manuseando a Bíblia, é o que está no Evangelho de João, capítulo 3. João 3, de 3 a 6, é aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu vou lendo esse texto e comentando ele. Mas você que já leu a Bíblia, sabe que houve certa noite que um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu,
que diz aqui o Evangelho de João, era um dos principais fariseus, um dos principais dos judeus, foi ter com Jesus à noite. E é interessante que os fariseus eram opositores de Jesus, mas Jesus não tinha medo de fariseu. Jesus se encontrou com Nicodemos. A Bíblia fala de José de Arimateia, que também foi outro fariseu, e certamente houve na história outros fariseus que se aproximaram de Jesus Cristo. E Nicodemos, muito inquieto, muito preocupado, muito angustiado com a sua vida, fala para Jesus: mestre, tudo indica, e nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém, por mais mestre que seja, não consegue fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus prontamente, conhecendo o coração de Nicodemos, né, sabendo das suas inquietudes, das suas angústias, talvez angústias semelhantes daquele jovem rico lá que nós comentamos na última quarta-feira, que perguntou para Jesus: mas mestre, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer de bom? Né? O que eu posso fazer de bom para entrar no reino de Deus? Né? E aí Jesus diz para Nicodemos: olha, eu te digo em verdade, se alguma pessoa não nascer de novo, essa pessoa não pode ver o reino de Deus. Jesus fala isso para um homem cheio de religião, cheio de tradições, cheio de ritos religiosos e criado numa cultura legalista, sabe? É muito conhecedor da palavra, né? E esse homem está inquieto, está angustiado. Qualquer semelhança com a realidade que acontece hoje é mera coincidência, né, irmãos? O fato de nós sermos muito estudiosos da Bíblia, isso é uma necessidade. Todo crente deve estudar as Escrituras. Mas perceba uma coisa: os escribas estudavam as Escrituras, os fariseus também, jejuavam e oravam, e Nicodemos, que era um fariseu, vai buscar Jesus e vai querer entender o que é a vida, como é que a gente obtém a salvação. E Jesus nem espera ele fazer uma pergunta, Jesus já vai direto ao ponto e fala: para você ver o reino de Deus, né? Falando aqui da esperança futura do reino, da salvação, de a gente entrar na glória de Deus, essa pessoa tem que nascer de novo. Ou seja, trata-se de uma mudança radical. Não se trata aqui de você simplesmente melhorar o seu comportamento exterior, o seu estereótipo. Não significa você se tornar um legalista, um moralista, guardando melhor a lei, decorando a lei, não. Mas é você passar por uma mudança muito mais profunda no seu ser, renascendo espiritualmente. Ou seja, entrar no reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor equivale a obter a vida eterna e já assumir essa vida eterna no seu coração. É uma esperança futura, é uma esperança presente, e isso parte de um novo nascimento, de uma mudança de mente, de coração, de vida, os nossos olhos se abrindo para enxergar o rei desse reino, né? O reino de Deus, como eu digo e enfatizo sempre, é o domínio de Cristo sobre a vida, é o domínio, é o reinado em que o governo de Jesus sobre nós é reconhecido por nós e obedecido, e a graça do rei desse reino prevalece, dominando o nosso ser. Aí Nicodemos fica incomodado, faz a pergunta para Jesus: mas como é que eu posso nascer de novo? Sendo velho, por acaso eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus rebate e enfatiza mais uma vez: quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Ou seja, você é batizado, Nicodemos? Você tem a circuncisão? Você já é alguém que entende das Escrituras? Muito bem, mas entenda uma coisa:
não basta, no nosso caso, nós sermos batizados com a água, por mais valioso que seja o sacramento, mas o sinal externo tem que manifestar uma graça interna, ou seja, o sinal deve acompanhar na vida aquilo que ele simboliza, ou seja, a obra purificadora do Espírito Santo, ou seja, é necessário renascer da água e do Espírito, ser transformado espiritualmente, senão você não entra no reino de Deus, por mais nome de crente que você tenha, por mais membro de igreja que você seja, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus, você não participa da glória futura e soberana e plena desse reino, né? E aí, meus irmãos, Jesus enfatiza a necessidade de santidade, que parte de um renascimento, né? Ninguém verá o Senhor, como diz lá a epístola, se não tiver santidade. Sem um agir regenerador na vida humana, ninguém obtém a salvação, ninguém herda o reino de Deus em glória, sendo isso, essa obra purificadora do Espírito Santo, um processo para a nossa vida inteira. A natureza humana produz natureza pecaminosa. Jesus vai dizer para Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a natureza humana produz natureza humana pecaminosa, mas o Espírito Santo produz uma vida humana santificada. E a partir de então, nós nos inserimos no reino de Deus e somos discípulos que agradam ao Senhor vivendo de uma forma diferente. Tudo parte de Deus, que nos chama para viver nesse reino. Mas perceba um segundo aspecto. Jesus também nos mostra nos evangelhos que o reino de Deus sendo santidade, nós temos que entender que o reino de Deus, isto é, o governo de Cristo no nosso coração é algo que tem que ser levado a sério para nós. É como diz aquela frase antiga, com Deus não se brinca. Com Deus nós não temos espaço para levar uma vida cristã de qualquer jeito, achando que tudo consiste numa questão da gente, como se fala, né, aceitar Jesus e fazer o bem e viver do jeitinho que a gente quer, que a vida vai levando. Nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra que nós somos chamados por Deus a vivermos os mandamentos desse reino. Isso é prova de amor para com o rei desse reino. E aí a gente vai dar um pulo lá no Sermão do Monte. Mateus 5:17 a 20, Jesus fala para os seus discípulos, olha, vocês não pensem que eu vim ao mundo para revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar nada. Eu vim para cumprir a lei, porque é certo que até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio, nem uma expressão pequena da lei vai passar até que tudo se cumpra. Jesus vai dizer assim, eu não sou um revolucionário destrutivo, como aí os fariseus falam, como os escribas falam, muito pelo contrário, eu vim aqui para afirmar a lei de Deus, a lei do Pai. Né? Jesus não estava aqui vindo ao mundo inaugurar um reino que fosse diferente dos princípios e valores que o Pai havia estabelecido, que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. Em outras palavras, se os fariseus e escribas exigiam a prática de boas obras, Jesus igualmente exige. Jesus, não sei se você já percebeu isso, mas Jesus Cristo exige que eu e você demos frutos. Não é isso? Ele diz, eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. E aquele que não dá fruto, o Pai corta e lança para fora da videira, né? Jesus Cristo vai dizer que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, brilhe a luz de vocês para que os homens
vejam as suas boas obras e glorifiquem não vocês, mas o Pai que está lá nos céus. Jesus Cristo não muda aquilo que o Pai havia exigido nos 10 mandamentos, na lei moral de Deus, né? E aí Jesus vai mais além. Isso que é interessante em Jesus, né? As controvérsias que Jesus cria e a maneira como Jesus inverte a lógica das coisas. Jesus vai dizer em Mateus 5,19 que aquele que violar os mandamentos do Pai, pode ser até os menores considerados. Se uma pessoa ela viola os mandamentos do Pai e ensina os outros a serem omissos e violadores dos mandamentos, né? Dos mandamentos que estão na lei, essa pessoa é considerada mínima no reino dos céus. Pelo contrário, aquele que observa os mandamentos e ensina aos outros esses mandamentos, esse é considerado grande no reino dos céus. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que da mesma forma que aquelas pessoas que se humilham são consideradas exaltadas no reino de Deus, da mesma forma que para ser grande no reino de Deus você precisa se tornar servo dos demais, você que guarda os mandamentos de Deus e desenvolve uma vida em busca da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, você é considerado grande no reino dos céus. Mas perceba uma coisa, não de forma seca, igual os fariseus faziam, não de forma árida, não de forma assim legalista e moralista, da gente guardar as leis de Deus e se achar bom em alguma coisa. Pelo contrário, é a gente guardar os mandamentos do Senhor e entender a espiritualidade da lei, entender os princípios centrais da lei de Deus, coisa que os fariseus não faziam. Os princípios centrais, as verdades centrais da lei de Deus, a justiça, a misericórdia, a fidelidade ao Senhor. Né? Isso nos humilha, isso nos coloca no nosso lugar de servos do Senhor, de discípulos do Rei desse reino. Isso não faz com que a gente se sinta alguma coisa. O reino de Deus é humildade. Quem procede assim, de fato e de verdade, não é igual aos escribas e fariseus, mas tem valor e entra no reino dos céus. E Jesus pega mais pesado. Jesus diz assim: eu digo para vocês, que são meus discípulos, se a justiça de vocês não excederem muito, não for maior do que os escribas e fariseus, vocês jamais entram no reino dos céus, porque o reino de Deus, meus irmãos, é coisa séria. Seguir ao Senhor Jesus Cristo é coisa séria. Ou a gente considera isso para a nossa vida, ou a gente abandona Deus de vez. Não existe meio termo com Jesus. Ou você é dele, ou você se ajunta com ele, ou você vive para ele, ou você prioriza ele no seu coração, ou você está fora do reino dele, ou você vive os mandamentos dele com amor grato no coração, ou você é lançado para fora, onde há trevas e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É isso que Jesus Cristo fala nos evangelhos, né? A justiça que Jesus requer é isso. Não é só aquilo que a gente faz externamente que tem que ser analisado, mas o coração da gente, porque o rei desse reino não julga aparência, ele julga coração. A justiça dos fariseus e dos escribas era uma justiça meramente formal, externa, superficial, e por isso Jesus os condena como hipócritas. Mas a justiça de Cristo é a justiça que satisfaz o coração, ela é genuína, ela é interna, ela muda a vida, ela faz com que a gente entenda que Deus é coisa séria, que tem que ser observado, e isso traz alegria, traz paz e traz justiça para a nossa vida. Não é à toa que Jesus Cristo vai dizer aquela bem-aventurança que você aprendeu comigo no mês de abril e no mês de maio. Bem-aventurados os limpos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque são esses que verão a Deus. Né? Bem-aventurados são aqueles que são sinceros de espírito,
que são limpos de coração, porque é justamente esses que herdam o reino de Deus. E que mandamentos são esses que Jesus fala que a gente tem que guardar? Né? Jesus nos ensina que a lei de Deus se resume em 2 preceitos que você já sabe, que tem a ver com amor, que é amar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E também você amar ao próximo como a você mesmo, e que isso está acima de meros sacrifícios e holocaustos. Aqueles que procedem assim estão perseverando no reino de Deus e na santidade que esse reino exige. E em último lugar, o reino de Deus, sendo algo que eu tenho que levar a sério na minha vida, é também um reino de juízo. É um reino de justiça. Então a gente vai lá para Mateus 7,15, que também está no Sermão do Monte. Né? Veja como o Sermão do Monte é uma série de ensinos de Jesus, ou é o ensino supremo do reino de Deus, dito da forma mais simples pelo rei desse reino. Jesus Cristo vai dizer lá em Mateus 7,15 e versículos seguintes que a gente tem que se acautelar dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados como ovelhas, mas que na verdade são lobos roubadores, que nós reconhecemos os falsos profetas pelos seus frutos, tá certo? E Jesus vai dizer em Mateus 7,21 uma coisa muito impactante para mim e para você. Ele vai dizer que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, eu vou repetir, nem todo aquele que me diz, é Jesus falando, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Coisa terrível, não é, irmãos? É a gente passar a vida inteira dizendo Senhor, Senhor, e a gente, no dia da segunda vinda de Cristo, ouvir aquelas terríveis palavras: nunca conheci vocês. Porque vocês sempre viveram a vida de vocês apenas com nome, apenas valorizando a aparência de vocês, mas vocês nunca estiveram de fato encontrados junto comigo. Vocês nunca tiveram um encontro real e sincero comigo. E Jesus vai dizer que muitos naquele dia, ou seja, no dia da gloriosa vinda, segunda vinda de Cristo, no dia em que o reino de Deus se manifestar em glória, haverá pessoas que vão até questionar Jesus, vão dizer, mas Senhor, por acaso nós não profetizamos no teu nome? Por acaso nós não expulsamos demônios e até fizemos milagres? E Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês. Porque tudo que vocês produziram não passou de forma, de exterioridade, e nunca houve santidade interna, nunca houve transformação interna. Né? A vida de vocês nunca esteve em harmonia com aquilo que vocês de fato creram, ou agiram, ou entenderam. Né? Jesus diz, meus irmãos, que há pessoas hoje que são assim. Que a gente vive hoje na era dos fakes, fake news, né? Perfis falsos nas redes sociais, e certamente há hoje também o que nós podemos chamar de fakes espirituais. Ou seja, pessoas que vivem uma espiritualidade na aparência, mas que não passa de fake news espiritual. Jesus diz que aqueles que vivem de forma fake, essas pessoas são lançadas para fora do reino. Mas aqueles que abraçam o reino de Deus e vivem a santidade desse reino, não sofrem o juízo e ouvem as benditas palavras dizendo, vinde benditos de meu Pai, porque vocês são de fato pessoas do meu reino. Ou seja, meus irmãos, para o Rei do Reino, que é o Senhor Jesus Cristo, por mais que as pessoas aparentem ser muito espirituais, por mais que elas consigam até enganar os homens, ninguém consegue enganar
o rei desse reino no dia que o reino dos céus se manifestar em glória. E pouco importa se essas pessoas profetizaram, pouco importa se expulsaram demônios, pouco importa se fizeram até milagres no reino dos céus, no reino onde Jesus Cristo é Rei e Senhor. Não há espaço para a gente viver uma vida dupla. Não há espaço para dissimulação, não há espaço para fake espiritual, mas Deus exige santidade, santificação. Deus exige que a gente olhe para Cristo e a gente então reaja e mude. E naquilo que a gente não consegue até mudar, a gente clame ao Senhor dizendo: Senhor, me ajuda, porque há pecados em mim que eu não vou conseguir me livrar deles, obviamente, com a minha força, mas o Senhor pode todas as coisas, né, irmãos? O que a nossa vida muda quando a gente pensa nisso, né? Quais são as implicações disso para a gente viver, de fato, essa santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Eu quero dizer para vocês que ninguém, diante da análise que a gente faz dos evangelhos, ninguém consegue ser santo, ser separado, ser santo, sem a graça de Deus. Eu quero dizer para vocês que a santidade desse reino não é aquilo que a gente produz em nós. Santidade é aquilo que Deus começa a fazer em nós. E se Deus não houvesse começado em nós uma obra maravilhosa, nós nunca seríamos salvos e nós nunca seríamos santos. Santidade é um processo iniciado na nossa vida pela soberania do Rei desse reino, que nos tirou das trevas e nos importou, que nos inseriu para um reino maravilhoso de amor, né? Mas essa santidade exige um esforço da gente, né? Eu gosto muito de um pensador cristão chamado Agostinho, e Agostinho diz uma coisa óbvia e simples: Deus não salva você sem você. Né? Agostinho foi um dos maiores defensores da soberania de Deus na salvação. Mas ele diz uma coisa: Deus não salva você sem você. É necessário que você se esforce de forma grata ao fato de Jesus ter salvado a sua vida e de você não ir para o inferno por causa dos méritos de Cristo. Só Ele merece ser glorificado por isso. Mas o reino de Deus exige da gente uma obediência amorosa, e não servil, amorosa aos mandamentos do Rei desse reino, porque os mandamentos do Rei desse reino não são penosos. Eles são mais doces do que o próprio mel. Isso nos dá a humildade necessária para a gente saber que tudo provém do Senhor, que nos reconciliou com Ele mesmo em Jesus Cristo. Mas também traz para a gente uma responsabilidade de nós não negligenciarmos, de nós não brincarmos com esse Deus que é santo, né? E nós não perdermos na nossa vida a reverência para com esse Deus, né? Eu digo para vocês que reverência não é a gente virar uma pessoa sisuda, uma pessoa chata, uma pessoa insuportável, mas reverência é a gente amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas, de tal forma que a gente é atraído por esse amor a uma nova vida. Isso é santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O reino de Deus é essa santidade. E eu digo uma segunda coisa para a gente terminar, que perseverar em santidade, essa luta que a gente trava contra o pecado, é um desafio que derruba as pessoas que estão em cima do muro. É um desafio que derruba aqueles que estão divididos, que não tomam a decisão em favor de Cristo. É um desafio para aqueles que só creem em Deus de forma teórica e abstrata, mas que nunca cruzam a linha, que tomam a decisão de servir a Cristo, de amar a Cristo, de olhar para Jesus Cristo. O Rei desse reino, o Rei maravilhoso que é Jesus Cristo e que domina o nosso ser, ele chama a gente para um confronto. Ele chama a gente a tomar uma decisão. Né? A gente tomar a decisão de se ajuntar a Cristo e fazer disso de uma vez para sempre. Né?
como a gente vê na Bíblia, até quando a gente vai cochear entre dois pensamentos, né? Como diz lá o profeta Elias, se o Senhor é Deus, sirva-o. Se ele não é Deus, não sirva. Sirva Baal, sirva outros deuses, tem muito ídolo, irmãos, para a gente servir se a gente quiser. Mas se você entende que o Senhor é Deus, se você entende que Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre a sua vida, sirva a Ele, se curve a Ele, ame a esse Senhor e viva os mandamentos desse Rei e Senhor, porque aquele que tem os mandamentos de Jesus Cristo e guarda esses mandamentos é a pessoa que ama a Jesus Cristo, de fato. Não dá para a gente viver em cima do muro. O reino de Deus não tem muro para a gente ficar, sabe, cambaleando, vivendo vidas duplas. Mas o reino de Deus é tudo ou nada. É pegar ou largar de vez. Porque o rei desse reino morreu numa cruz e ressuscitou, não para a gente viver uma vida dividida, não para a gente viver cocheando entre dois pensamentos. Esse reino de Deus morreu e ressuscitou para salvar você, para santificar você e para nos dar a vida eterna, onde nós nos encontraremos para sempre quando esse reino vier em glória. Mas também o rei desse reino fala que em graça nós precisamos viver a santidade desse reino hoje, porque o reino de Deus também, ele está em nós, está dentro de nós. É transformação espiritual, é mudança de caráter, é mudança de vida, mudança de conduta. O que precisa ser mudado na nossa vida? O que a gente precisa ainda decidir, largar para abraçar a Cristo Jesus? Essa é uma decisão que eu e você precisamos tomar com relação à nossa vida cristã, para de fato vivermos juntos essa santidade sem a qual ninguém verá ao Deus desse reino. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça a cada dia para aprendermos essas verdades e a vivermos elas na prática pela graça de Deus e para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Deixa eu só dar uma olhadinha nos pedidos de oração, né? Eu preciso só passar eles aqui para a gente ver. Deixa eu pegar aqui no Instagram primeiro. Se eu esqueci algum pedido, irmãos, me perdoem, porque rede social é uma coisa interessante, né? A Luciana pede oração pela Marinete e sua família, né? Então, irmãos, oremos pela Marinete e também a família da Marinete. Foi o pedido que a Luciana colocou aqui no Instagram. E a Joyce também pede oração pela sua mãe. Lembro a todos que, mesmo se nós não orarmos agora pelos pedidos, eles vão ficar registrados aqui para que todos nós oremos, né? Ninguém ficará sem oração de um jeito ou de outro. Deixa eu ver aqui no Facebook. O Facebook aqui ele tem umas limitações, né? Vamos ver aqui no Facebook. Pedido pela família do Mazinho, né? Pedido da Érica. Deixa eu ver aqui no Facebook agora. O Facebook eu não consigo ver todos aqui. Vamos ver aqui o tópico. Isso. Nós vamos orar então pelos pedidos. Vamos orar pela família. Vamos orar pela mãe e irmãos da Érica. Oração pela Rosinha, que está gravíssima com Covid-19, amiga da minha prima Renata. Sim, minha querida tia, vamos orar sim. E os demais pedidos, eu aqui não consigo ver todos os pedidos do Face, mas nós vamos orar de forma geral pelas nossas famílias e amigos, pelos pedidos daqueles que estão enfermos e doentes. E é importante que a gente se mantenha em oração, né, irmãos? A gente pratique o hábito da oração, sabendo que Deus tem
todo o poder e todo o controle sobre a nossa vida. Vamos falar com Deus então? Deus bendito, Deus maravilhoso, nós te louvamos com todo o nosso coração, Senhor, e te adoramos aqui em espírito e em verdade, sabendo que o Senhor cuida da gente, sabendo que sem ti nós somos nada, Senhor, e sabendo que nós não somos merecedores de absolutamente nada, Senhor. Tudo que nós temos e somos vem do teu santo trono, Senhor. É bênção, é graça e é amor que vem de ti, Senhor. Nesse momento aqui, nós queremos apresentar todos os pedidos de oração que foram feitos aqui, que foram escritos e foram dado conhecimento a nós, mas que na tua mente e no teu coração, Senhor, eles já estão respondidos, de acordo com a tua boa vontade, de acordo, Senhor, com o teu controle sobre a nossa vida, que é perfeito. E nada nem ninguém, Senhor, há de separar a nossa vida do teu amor, porque o Senhor provou esse amor na cruz do Calvário, enviando o seu Filho para morrer por nós, para ressuscitar e nos dar uma nova vida abundante e cheia da tua graça, Senhor. Aqui, Senhor, nós temos pedidos relacionados à família, relacionados à saúde de pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, Senhor. Nós temos aqui, Senhor, muitas causas que por várias vezes, meu Deus, tiram a nossa paz, tiram, Senhor, a nossa tranquilidade e temos as nossas preocupações, Senhor, e apresentamos diante de Ti, Senhor, aquilo que os nossos irmãos pedem, pelas mães, pelos irmãos, Senhor, pela família, parentes e amigos, Senhor. Aqui na Tua presença e na presença dos nossos irmãos, nós queremos clamar o Teu poderoso, Senhor, agir sobre as nossas vidas, que o Senhor venha com poder, com abundância, Senhor, derramando curas, Senhor, derramando libertações espirituais, físicas, Senhor, sobre a saúde, sobre a mente, sobre o coração, Senhor, sobre a alma de cada uma dessas pessoas que nós estamos aqui entregando nessa noite, para, Senhor, o Senhor fazer com a vida delas aquilo que o Senhor quiser, ó Deus. Sabendo, Senhor, sabendo nós que o Senhor tem todo o poder para curar, que o Senhor tem todo o poder para restabelecer a vida, seja a vida física, seja a vida espiritual, Senhor, seja, Senhor, doenças que estejam interferindo, Senhor, seja, meu Deus, dificuldades de enxergar a Tua presença, Senhor, e o Teu poder, que tudo isto, no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, caia por terra, Senhor, de acordo com a Sua bondosa e soberana vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo diante de Ti a nossa dependência espiritual, entendendo que o Senhor é Rei e Senhor sobre as nossas vidas, e pedimos ainda que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa, digna e agradável ao Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo seja de fato e de verdade Rei e Senhor sobre o nosso ser, mudando o nosso coração, mudando a nossa igreja, Senhor, mudando aqueles que estão cegos espiritualmente, mudando, Senhor, a vida daqueles que vivem uma vida meramente religiosa, Senhor, para que esses, pela Tua graça, pelo Teu agir, tenham um encontro real e sincero contigo e vivam uma vida santa, Senhor. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, e sem o Senhor nós não conseguimos isso. Por isso clamamos a misericórdia de Ti, Senhor, e a Tua graça divina e redentora que santifica a nossa vida, Senhor. Seja com os enfermos e doentes, ó Deus, seja com aqueles que estão cegos espiritualmente, seja com esta nação, Senhor, com os médicos, com os governantes, Senhor, com os profissionais e com aqueles que precisam trabalhar e sair nessa pandemia para se sustentar, ó Deus. Com a Tua graça, Senhor, com a Tua bondade, o Senhor venha sobre esta nação e faça cessar e abreviar esta crise, Senhor, e nos dando força, resistência e superação, ó Deus, para vivermos e enfrentarmos as lutas pelas quais passamos, Senhor. É isso que nós te pedimos,
É isso que nós te agradecemos, sempre no nome santo e poderoso e abençoador do Senhor Jesus Cristo, e na força e na majestade do teu Santo Espírito que em nós habita. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Você esteve comigo no Instagram e você que esteve comigo no Facebook, irmãos queridos em Cristo, Deus abençoe a sua vida, conceda a você dias abençoados até que o Senhor Jesus Cristo venha. Quem sabe o Senhor Jesus Cristo não volte essa semana. Já pensou nisso? Se Jesus Cristo voltasse hoje ou essa semana, o que seria de nós? Né? E o Senhor nos ajude. O Senhor aplique o seu ensino nos nossos corações para a honra e para a glória dele. E você é convidado a estar comigo no próximo domingo, às 18 horas, no Instagram e no Facebook, mais um culto ao Senhor. Como você sabe, nós estamos fazendo uma exposição, uma série de sermões bíblicos sobre o sofrimento, sobre a esperança de Deus que vence o sofrimento. Como a gente resiste às lutas da vida, como a gente suporta as aflições pelas quais nós passamos, segundo a palavra de Deus. Esteja conosco, esteja acompanhando os nossos trabalhos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus amigos, para que todos nós desfrutemos e nos alimentemos da palavra de Deus. No mais, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a você e a sua família, em nome de Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.